Boa noite pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estão assistindo às aulas, né? Essa é a aula 1 de Física do Ensino Médio para alunos do segundo ano, onde nós falaremos de ótica. Ótica está de maneira muito direta ligada aos processos luminosos, à luz, à formação da luz, não só a formação, como a propagação da luz no espaço, e que nos permite, entre outras coisas, enxergar. Então essa é a principal utilidade da luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética, então de todo o espectro eletromagnético existente, a luz é um caso particular. Bom, então eu já tinha dito anteriormente uma breve introdução do que é ótica. A ótica consiste no estudo da luz e de suas propriedades e também dos fenômenos luminosos. Então, nesse aspecto, a óptica se divide em duas partes. Existe a óptica geométrica, que estuda, e a óptica física. Os filósofos gregos já tentavam responder a essas perguntas do tipo: por que nós vemos um objeto e o que é a luz? Um dos primeiros formuladores de uma tese para explicar como nós enxergávamos foi o filósofo grego Platão, que sugeriu que nossos olhos emitiam pequenas partículas que, ao atingir um objeto, tornavam-o visível. Então, essa hipótese de Aristóteles, ela achava que os olhos tinha algo dentro dos olhos que era jogado nos objetos e que refletia, que tornava eles visíveis. Aristóteles achava que a luz era um fluido imaterial que se propagava entre o olho e o objeto. Bom, essas duas hipóteses elas são hoje tidas como inapropriadas e o que depõe contra elas, principalmente contra a ideia de Platão, é o fato de nós não enxergarmos no escuro. Então, se o ato de ver, o ato de gerar luz fosse em decorrência do nosso olho, muito provavelmente, quando a gente estivesse no escuro, nós deveríamos enxergar certos objetos, e não é o que acontece. Para que nós possamos enxergar, tem que haver uma fonte de luz. Então, como que é gerada essas fontes de luz? O que gera essas fontes de luz é chamado de ótica física. Então, a óptica geométrica é como que essa luz se propaga e se interage com os meios. Então, gente, vamos então definir o que é luz e o que é o conceito atualmente aceito dessa definição de luz. A luz é a radiação eletromagnética. Então, existe uma gleba gigante de chamadas ondas eletromagnéticas que habitam, que existem na natureza, no espaço sideral. Mas a luz é um caso particular de radiação eletromagnética e de onda eletromagnética que é capaz de provocar uma sensação visual no observador normal. A luz, portanto, é uma onda, e como onda, o que ela faz? Ela transporta uma energia chamada energia radiante, e essa energia radiante é capaz de sensibilizar as células da nossa retina e provocar a sensação de visão. Bom, aqui nesse quadro vocês podem perceber os diferentes tipos de ondas eletromagnéticas e comparadas tanto às suas frequências quanto ao seu comprimento de onda. Olha, nós temos aqui um caso das ondas de rádio, que nós usamos aí tanto as rádios AM e FM. O comprimento de onda de um prédio, por exemplo, ele está mais ou menos equivalente a um prédio. O comprimento de uma onda de rádio é da ordem de 10 a 6 até a 10 a 10 metros. Isso dá a altura de um prédio, por exemplo. Aqui, quando a gente começa os micro-ondas, eles vão desde algo até a altura de pessoas, mais ou menos. Aqui as micro-ondas já estão no tamanho, por exemplo, de uma formiga. E aí nós já temos aqui o infravermelho, que vai caindo em pequenos pedaços, em tamanhos menores, e a gente vai reduzindo até chegar aqui, nesse pequeno região aqui, que compõe o chamado espectro eletromagnético visível. O tipo de cor e de luz que tem a maior onda eletromagnética, ou que tem o maior comprimento de onda, é o vermelho, e o que tem o menor comprimento de onda é o violeta, por aqui.
mas entre o vermelho e o violeta nós temos o amarelo, temos o verde, temos o azul e temos o violeta, que são essas ondas, na ordem de sequência delas. Temos essas cores aqui. Depois do espectro visível nós temos os ultravioletas, os raios X e aqui já as ondas que têm uma natureza mais radioativa, que são os raios gamas. O raio X e raio gama já tem uma certa radioatividade nele e eles são elementos do tamanho de um átomo, os raios X, do comprimento de onda deles, e o núcleo atômico corresponde aos raios gamas, né, o comprimento de onda. Então você vê, o espectro de ondas eletromagnéticas é muito vasto, vai desde ondas eletromagnéticas que têm um comprimento de onda da altura de um prédio, como os rádios, e que tem baixa frequência, até a escala atômica. Então, e todos esses tipos de onda estão existentes na natureza, mas nossos olhos só enxergam essa parte aqui, ou essa pequena parcela que é chamada do espectro visível. Outros animais conseguem enxergar aqui outras frequências que nós não identificamos. Tem o caso, por exemplo, das cobras, que enxergam aqui na região do infravermelho, e as abelhas, que enxergam aqui na região do ultravioleta. O fato de nós enxergarmos esses tipos de cores aqui tem muito a ver com o espectro emitido pelo Sol. A maior parte do espectro radioativo emitido pelo Sol está aqui nessa região do espectro visível. Então, por exemplo, o nosso olho se adaptou a enxergar numa escala evolutiva da evolução de Darwin, ele se adaptou ou sobreviveu os indivíduos que eram adaptados e que conseguiam enxergar esse espectro de luz. Os que não conseguiam, provavelmente teve muita dificuldade e veio a se perder no meio do caminho evolutivo. Bom, a misteriosa natureza da luz foi sempre um tema de fascínio para os maiores cientistas do mundo, gerando controvérsias, polêmicas e interpretações conceituais do que era a luz, duvidosas e erráticas, que ao longo do tempo foram sendo adaptadas, reformuladas ou mesmo refutadas pela comunidade científica. A ciência, gente, ela é muito dinâmica, ela é muito ampla. As teses, elas não são permanentes, não existe. Esse é o princípio científico. As verdades não são eternas na ciência, as mentiras são eternas, as verdades não, porque uma ideia, um conceito, ele pode estar incompleto, ele pode apresentar falhas que precisam ser corrigidas. E como se corrige isso? Com teorias científicas melhores que a que você tem. Então, a grande discussão do que era a luz envolvia basicamente duas ideias. Uma ideia de que a luz era constituída de pequenas partículas. E quem defendia essa ideia chamava essa teoria de teoria corpuscular da luz. E uma das razões que essa teoria ganhou grande popularidade se deve basicamente a um de seus principais defensores, que era Isaac Newton. Sim, o Newton lá da mecânica. Newton também foi um grande estudioso de óptica, inclusive muito do que a gente sabe de óptica sobre óptica decorre dos trabalhos dele, mas até os gênios erram, isso é o barato da ciência, até os gênios erram. Então a gente não pode pegar as coisas como verdadeiras, a gente tem que sempre submeter as nossas teses ao crivo da realidade, e se a realidade contraria os nossos conceitos, a gente tem que mudar os nossos conceitos, porque a realidade continuará sendo do jeito que é. Então, Isaac Newton foi um responsável pelo fato dessa teoria corpuscular da luz, que era uma teoria que admitia que a luz é formada por um feixe de partículas, predominar por muito tempo, mesmo sem explicar de maneira muito convincente alguns fenômenos ópticos, como por exemplo a refração. Nós vamos estudar mais na frente a refração. Mas a teoria corpuscular, ela tinha uma dificuldade muito grande para explicar a refração. E que não recebia uma explicação conceitual coerente com a observação experimental, mas que chegava à conclusão, por exemplo, chegava-se a uma conclusão, que hoje sabemos que é equivocada, que a luz teria uma velocidade maior na água que no ar. E hoje a gente sabe que é o contrário. A luz anda mais devagar na água que no ar. Então,
a explicação para isso tem a ver com o fenômeno de refração. E que Newton não conseguia explicar isso com a teoria corpuscular da luz. Mas a teoria ondulatória surgiu depois, principalmente ela não tem um autor definido que trabalhou nela, então ela foi trabalhada a várias mãos, mas temos destaque para Snell, Descartes, sim, lá do plano cartesiano, e Huygens. Esses foram os 3 cientistas mais proeminentes no trabalho e no desenvolvimento de estudos que confirmavam a teoria corpuscular da luz. A teoria ondulatória da luz, mesmo sem contar com essa paternidade tão eminente, ela conseguia explicar de uma maneira satisfatória um grande número de fenômenos, inclusive a refração da luz. Então, aquele experimento que eu disse para vocês, o fato da luz andar mais lentamente na água que no ar pode ser muito bem explicado usando o conceito de refração de ondas, né? Em 1950, ficou comprovado experimentalmente que a velocidade da luz no ar era maior que na água. E em 1860, com a teoria eletromagnética de Maxwell, a teoria das ondas eletromagnéticas, ficou sentenciada a estabilidade e a credibilidade da teoria ondulatória da luz. Então, quando fez os trabalhos de Maxwell, quando se fez experimentos que comprovou que a luz sofria refração, todo mundo admitiu, bom, a luz é uma onda. Bom, só que as coisas são mais complicadas, gente. E no início do século XIX, no final do século XIX, eu acho que foi Hertz que fez esse trabalho, se eu não estiver enganado, uma experiência para tentar comprovar a teoria ondulatória da luz, acho que foi o Hertz que acabou descobrindo o efeito fotoelétrico. Depois confere aí se foi o Hertz que descobriu o efeito fotoelétrico, a memória pode ter falhado. Só que o efeito fotoelétrico acabou comprovando que a luz poderia ser uma partícula e, portanto, ter elementos de partícula ali na constituição da luz. E isso ressuscitou a teoria corpuscular da luz. Dessa maneira, a aceitação de uma natureza dupla foi inevitável. E aí, a partir disso, é um dos precursores daquilo que viria a ser lá na frente a mecânica quântica. E aí eu tinha falando que a ciência a gente não pode ter dogmas, mas olha que legal como são os gênios, as pessoas que estudam com afinco e têm rigor metodológico na pesquisa científica, né? Hoje, a teoria mais aceita é de que a natureza da luz, ela tem uma natureza dupla, ela é um sistema dual, ela se comporta ora como onda e ora como partícula. E isso é brilhante, gente. Isso vai ser a base, por exemplo, na frente, na física moderna, como a gente chama, para explicar esses processos. Então, sobre a luz, podem incidir os fenômenos típicos das ondas, como reflexão, refração, transmitância e difração. Porque a luz, como eu disse, é uma onda, então ela tem propriedades ondulatórias também. Ela é uma onda-partícula, né? Olha, então, feita essa pequena introdução do que é a luz, vamos agora definir o que são as fontes de luz. A primeira coisa que nós que temos na natureza é o que nós chamamos de fontes primárias de luz. São aqueles objetos que estão ao nosso redor e que têm a capacidade de emitir luz. Ou seja, radiação eletromagnética visível. Entre esses exemplos que nós podemos citar de fontes primárias, eu diria que o mais conhecido e o mais proeminente deles é o Sol e também outras estrelas. Só que o homem conseguiu construir de maneira artificial outros elementos que também são fontes primárias de luz. Exemplo, a vela e a lâmpada são fontes primárias de luz, ou seja, eu quando acendo uma vela eu consigo produzir uma fonte luminosa. As fontes primárias são de dois tipos, se subdividem em duas. Quais? São as fontes incandescentes e as fontes luminescentes. As fontes incandescentes são aquelas que emitem luz em virtude de sua elevada temperatura. Exemplo, o Sol e uma lâmpada de filamento. Né? Eu não sei se vocês já chegaram a olhar aquelas lâmpadas antigas, as chamadas lâmpadas incandescentes, elas aquecem muito. E quando elas aquecem,
elas emitem luz. Então você chega ali próximo daquelas lâmpadas antigas, elas estão extremamente quentes. Também é quando você põe um pedaço de ferro no fogo, um pequeno pedaço de metal, e que ele fica ali fumegando, vermelho, ele também emite luz. Então, esses objetos, que chamados incandescentes, eles emitem luz em função de um aumento imenso na temperatura. Eles sobem demais a temperatura e acabam emitindo luz. Além disso, vem os chamados luminescentes. São aqueles objetos que emitem luz em uma temperatura mais baixa. As lâmpadas fluorescentes, apesar de esquentar um pouco, elas emitem luz em temperaturas não muito altas. Elas não precisam aquecer tanto para emitir luz. Hoje, tanto é por isso que elas têm até uma vida útil maior do que as lâmpadas incandescentes. Tem também as chamadas substâncias fosforescentes, que o que elas fazem? Reemite uma fração da luz que elas absorvem momentos atrás. Um exemplo de substância fosforescente, gente, é aqueles terços que nossas avós costumavam. Minha avó, por exemplo, tinha usava para rezar durante a noite, que quando você pega ele e apaga todas as luzes, ele brilha ali. Então o que ele está fazendo? Ele está emitindo luz. Então essa é a luz luminescente de uma substância fosforescente. Além das fontes primárias, nós temos as fontes secundárias. O que são as fontes secundárias? São a maioria das coisas que existem na natureza, principalmente no nosso planeta Terra. São aqueles corpos que não emitem luz e que são vistos quando iluminados por uma luz proveniente de alguma outra fonte, basicamente uma fonte primária. Então, o que são fontes secundárias de luz? A Lua, os planetas, as pessoas e os objetos que nos circundam, desde que não emitam luz. Tudo aquilo que a gente apagou a luz e a gente não vê é fonte secundária de luz, ou seja, são iluminados. Bom, os meios que se propagam a luz. A luz pode se propagar tanto num meio homogêneo ou isotrópico. Um meio homogêneo, ele apresenta a mesma propriedade física em todos os seus pontos. Por que é um meio homogêneo? Olha, o ar de uma sala, ele é um meio homogêneo. Não existe grandes variações na densidade do ar, nem na temperatura do ar de uma sala fechada. Muito raramente. Então, aquele meio ali, um foco de luz, um feixe de luz se propagando ali, ele pode ser considerado sem sobressaltos como um meio homogêneo. Agora, um meio isotrópico é aquele a partir do seu ponto de partida, vamos supor aqui, então aqui, suponhamos que eu encha essa bola aqui de ar, com ar conhecido. Toda a bola, todo o ar que está aqui dentro corresponde a um meio homogêneo. Então, um feixe de luz passando aqui dentro dessa bola, ele vai estar andando no meio homogêneo. Se eu encher essa bola de água, também é a mesma coisa. Agora vou imaginar que eu tenho esse mesmo sistema aqui. Eu tenho um centro mais denso, um centro intermediário aqui de densidade e aqui uma região externa menos densa, ou seja, mais diluída. Se um raio de luz parte desse ponto aqui, em qualquer direção que ele for, para cima, para baixo ou para os lados, ele vai passar, se ele parte do centro da região central aqui, ele vai percorrer sempre o mesmo caminho, ele vai sempre encontrar o mesmo tipo de material, os três tipos de material na mesma proporção, Então esse é chamado de meio isotrópico. Esse aqui é a representação de propagação de um meio isotrópico não homogêneo e esse aqui de um homogêneo não isotrópico. Olha para você ver que as setinhas de tamanhos diferentes. Imagina que quer dizer o seguinte: a partir do centro, o tipo de material percorrido pela luz é igual nas mesmas direções. É semelhante, né? Não depende da direção. A mesma dificuldade que a luz terá de caminhar para cá é a mesma que ela terá para outras direções. Então não existe caminho mais fácil para ser escolhido. O caminho é igual. Isso é a definição de isotropia. Bom, classificação dos corpos de acordo com o comportamento da luz que incide sobre ele. Então, por exemplo, como que os corpos reagem à presença da luz? Bom,
além de estar num meio homogêneo ou isotrópico, eu posso também, esse meio por onde a luz está tentando passar, ele pode ser transparente, que permite a passagem de luz, e os objetos podem ser observados através dele. Então tudo aquilo que a gente olha e vê ele nitidamente, se a gente vê por exemplo, se a gente está atrás de um vidro e a gente vê de maneira muito nítida o que está atrás daquele vidro, a gente pode classificar esse vidro como um meio transparente. Já o meio, por exemplo, são exemplos de meio transparente: o ar, a água, geralmente a água limpa é um meio transparente, os vidros e os cristais perfeitamente sólidos. Então, por exemplo, na nossa frente, dos nossos olhos, tem ar. Mas isso não impede que a gente enxergue, pelo contrário, a gente enxerga muito bem se o ar estiver limpo, né? A gente só dificulta quando tem poluição, poeira, essas coisas. Na água cristalina também a gente consegue enxergar bem no fundo de uma piscina, por exemplo, se a água estiver limpa. Vidros de vitrine, cristais, que é menos comum de se ver, mas a gente enxerga bem. Os meios translúcidos, eles permitem a passagem de uma parte da luz incidente, e por essa razão os objetos não podem ser observados totalmente através deles. Só se observam os contornos. Por exemplo, os vidros martelados de banheiro, por exemplo, que se usa nos banheiros, é um exemplo de meio translúcido. Aqueles vidros que se põem para tomar banho, você vê que tem alguma coisa ali dentro, mas você não vê muito bem o que é. E os meios opacos são a maioria dos objetos que existem, são que não permite a passagem da luz. Por exemplo, uma cadeira, a luz não passa por uma cadeira, a luz não passa por uma porta. Então ela é um meio opaco. Uma cortina que a gente põe na nossa janela para a gente dormir bem à noite é um meio opaco, e por ser opaco que a gente compra, para não deixar passagem de luz. Então aqui eu tenho uma figura que mostra os diferentes meios, né? Aqui eu tenho o transparente, você vê que você enxerga muito bem atrás dele, o globo que está aqui, ó. Então no meio transparente, se eu fizer um corte diagonal aqui, ó, olha a representação dos raios de luz. O raio de luz vem cá desse lado, ele passa tranquilamente, sem sofrer nenhum desvio, ó. Ele passa inteirinho, sem ter qualquer alteração na sua rota, e chega ao olho humano muito bem. Isso é a definição de meio transparente. Já no meio translúcido, você começa a ter um problema. As luzes, os raios de luz sofrem desvio, uma pequena parte deles chega ao olho, por isso que você chega meio embaçado. Olha aqui, está meio embaçado aqui em cima. O opaco não deixa passar nada. Onde está o corpo opaco, você não enxerga nada lá atrás, só bate e volta no seu olho. Aqui também uma representação de um lápis, ó. Aqui no meio transparente você vê claramente que é um lápis azul aqui, ó. Aqui você já enxerga alguma coisa meio fosca, você vê que tem uma coisa azul aqui, mas olha a delimitação aqui, onde o lápis está e aqui onde ele começa a subir. Você vê só a cor lá atrás. E o opaco você não enxerga nada, fica totalmente parado. Bom, como a luz é uma onda eletromagnética, ela viaja na velocidade das ondas eletromagnéticas. Isso é um trabalho do Maxwell que mostrou qual era o conceito teórico dessa velocidade, e quando se mediu, viu que era muito próximo. Então a luz é uma onda eletromagnética e, como tal, sua velocidade no vácuo é aproximadamente 299.793 km por segundo. Então, isso aqui dá aproximadamente, a gente aproxima isso aqui como 300 mil, mais ou menos, quilômetros por segundo. Uma aproximação em cálculos para facilitar as coisas. A velocidade da luz no ar é mais baixa um pouco, né? Confirmando aquela teoria da refração lá. Tem uma diferença aqui de 93 km de um para o outro. Observa-se que no vácuo a luz tem velocidade maior do que do ar, o que confirma a teoria lá de refração. Uma importante propriedade da luz e de todas as ondas eletromagnéticas, ela se propaga no espaço interestelar sem necessidade de matéria, ou seja, entre o Sol e a Terra tem muito pouca matéria. Tem ali alguma poeira de asteroides, mas quase não existe matéria. E a luz se propaga por ali sem necessidade dessa matéria. Então a luz não precisa de um meio para se propagar. Nem a luz, nem qualquer tipo de onda eletromagnética. Ela se propaga sem um meio. Ela se propaga no nada, vamos assim dizer, usando um jargão.
A velocidade da luz no meio material depende do tipo de luz que se propaga. Então, a chamada luz do espectro visível, que eu mostrei para vocês ali, são 7. A luz violeta ela se propaga de uma maneira mais lenta e a luz vermelha se propaga mais rápido. Isso tem a ver com o comprimento de onda. A luz ultravioleta ela interage muito mais do que a luz vermelha. Então a interação do ultravioleta é muito mais fácil. Então tem muito mais material para interagir o violeta que o vermelho. Isso acaba definindo e influenciando a sua velocidade. A melhor maneira de pensar isso é você jogar. Imagina que são uma bola grande e uma bola pequena jogada no alto de uma colina. A bola grande provavelmente chega lá embaixo mais rápido do que a bola pequena, né? A bola pequena vai enfrentar bem mais obstáculos. Qualquer pedrinha ela vai bater, vai desviar o caminho. Então não é que a velocidade da luz muda, mas ela vai ficar ali batendo em muitos lugares até ela chegar lá embaixo. Então isso tem a ver com o tamanho do comprimento de onda. Aqui um problema de aplicação, gente, para a gente pensar. Vamos calcular aqui, sabendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano, calcular em quilômetro a distância percorrida pela luz em 2,5 anos. Suponha um ano igual a 365 dias. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter o tempo para a unidade de sistema internacional, que é segundos. Como que eu faço isso? Eu sei que um ano tem 365 dias. Bom, mas um dia tem quantas horas? 24. Então eu pego esse um ano, 365, multiplico por 24 horas. Mas 24 horas tem quantos minutos? 365 dias tem 24 horas e tem 60 minutos. Olha, mas esses 60 minutos tem quantos segundos? Tem 60. Então eu faço 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Então eu descubro que um ano tem 31 milhões 536 mil segundos. Olha, se um ano tem isso, 2,5 anos é isso aqui multiplicado por 10,5. Quando eu faço esses cálculos, eu chego nesse valor. Aí agora é só uma regra de 3. Um ano está para... Eu vou aproximar aqui para 3.000 para facilitar o cálculo, 3.000 segundos, multiplicando uma regra de 3. Esse 3.000 aqui, gente, é um ano-luz, quilômetros por segundo. 3.000 segundos, multiplicando aqui. Entendido? Então aqui o resultado, então a distância percorrida em um ano, anda 300 mil quilômetros, né? Então, eu fazendo a regra de 3, dá isso aqui, 2,36 vezes 10,5, expoente 13, vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Isso aqui. O princípio de propagação retilínea da luz. Esses são os princípios da óptica geométrica. O primeiro deles é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, no meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta em todas as direções. Isso aqui pode ser explicado da seguinte maneira. Suponhamos que eu ponha um corpo opaco aqui na frente dessa fonte de luz F. Assim que eu jogo raios de luz aqui, esses raios de luz não vão conseguir ultrapassar essa barreira aqui opaca. Então o que vai fazer? Aqui nessa região, aqui atrás, vai formar uma sombra. E essa sombra será proporcional ao tamanho desse objeto e da distância que separa esse anteparo aqui do objeto que eu pus na frente. Então o que faz? Que é o princípio da propagação retilínea. A luz não vai fazer uma curva e entrar e vir nesse ponto aqui, de maneira a iluminá-lo. Não, a luz andará num caminho reto e vai chegar aqui a partir do ponto. Eu vou fazer um segmento de reto que vai chegar aqui. Então, de maneira que as coisas aqui no meio desse sistema não vai ser iluminado. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade do raio de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Ou seja, imagina a situação, você está sentado no banco da frente de motorista, você está dirigindo um carro e aqui atrás tem um passageiro. Se você está vendo, se você olha para o lado e vê o passageiro aqui, olha, o caminho de luz fez esse raio, significa que o raio de luz percorreu esse caminho
Imagina o seguinte, o passageiro também, o raio de luz que está fazendo esse caminho para vir cá, também está fazendo o caminho de volta. Então significa que essa pessoa aqui, ela está te observando também, ela está conseguindo te enxergar, por causa desse princípio da reversibilidade. O caminho de ida é o caminho de volta. E o terceiro princípio é o princípio da independência do raio de luz, que contraria a teoria corpuscular de Newton, né? Porque se eu tenho um raio de luz que ao cruzar com o outro não interfere na sua propagação, como diz o terceiro princípio, significa que não tem partículas ali no meio. Imagina o seguinte, eu tenho esse feixe de luz azul aqui e esse feixe de luz laranja, amarelo aqui. Veja você que um passa pelo outro e não tem interferência. Agora imagine se você tivesse partículas aqui, pequenas bolinhas, vamos aqui, bolinhas de sinuca aqui. Se você joga uma com a outra, elas iam se espalhar todas por aqui, e não é isso que acontece. Então esse é o princípio da independência dos raios de luz, que contraria o princípio da luz como sendo um corpo, né? Porque um corpo jogado aqui, se fosse coisa que tivesse matéria, ao passar por aqui, eles entrariam em choque, e se chocariam e se esparramariam por todas as direções. E vejam que a coisa chega bem aqui. Bom, uma das consequências da propagação retilínea da luz é que a gente pode extrair uma equação para descrever o efeito de sombreamento a partir de uma relação de semelhanças de triângulos. Imagina o seguinte, eu tenho uma lanterna aqui, e assim que eu jogo um foco de luz, eu ponho um objeto opaco aqui, que não deixa a luz passar. Bom, como essa luz vai se propagar em linha reta, a luz que bate aqui no meio, ela não vai passar. Mas essa luz que vai aqui no canto de cima, ela vai passar aqui na altura do objeto, ela vai caminhar em linha reta até bater aqui. Essa que vem aqui do lado de baixo, ela também vai passar tirando tinta aqui, vai vir em linha reta e bater aqui embaixo. Então olha para você ver, se você pensa nesse primeiro objeto aqui, você vai ver que tem um triângulozinho aqui. E você vai ver também que tem um triângulo maior aqui, Então você tem dois triângulos embutidos aqui dentro. Então lá da matemática, eu não vou deduzir isso, mas isso é da matemática, você tem o princípio da semelhança de triângulos. Então você pode comparar esse lado aqui, essa altura com essa altura da sombra aqui, Eles são proporcionais. E eu tenho a razão, então, de fazer uma comparação, uma regra de 3 também daria, de comparar esse lado oposto aqui, com o lado adjacente. Se eu corto esse coisa aqui, eu traço uma distância em linha reta aqui, Essa distância D0 é a distância da ponta da lanterna até o objeto aqui, fazendo um ângulo de 90 graus. É o comprimento lateral aqui. Então esse é o DO, e ele está aqui embaixo. Da mesma maneira tem o DS aqui, que vai de uma ponta ao outra. Então existe uma razão de proporção também entre DO e DS. E uma razão de proporção entre O, que é o tamanho do objeto, e a sombra do objeto, que é a distância do objeto, DO, distância até a sombra. Você pode colocar aqui e fazer essa relação de proporção. Então se você souber 2 valores, 3 valores, você descobre um terceiro. O 3 valores, você descobre o quarto dessa razão de proporção aqui. Bom, mas aquele sistema só vale para corpos ou fontes de luz pontiformes. Agora nós vamos estudar aqui, então aqui é uma fonte de luz pontiforme, de maneira que seu tamanho é minúsculo e ela fica concentrada só num ponto e ela gera luz em todas as direções. E o tamanho dela não influencia o processo. Bom, um corpo pontiforme, ele não é capaz de gerar aquilo que a gente chama de penumbra. Por quê? Porque se ele tem um tamanho grande, ele tem uma região de espalhamento de luz muito grande. Mas um corpo pontiforme não, ele espalha a luz ele propaga a luz a partir de um pequeno ponto. E não forma penumbra. Então olha aqui, uma carga pontiforme, um corpo muito grande, que você tem a formação de um cone de sombra muito grande. Porque olha, todos os focos de luz que saem daqui, não tem como, o foco de luz aqui ele não vai cruzar aqui em cima, ele vai ser muito pequeno. Mas aqui, quando eu tenho um corpo maior emitindo luz, ele é capaz de, em relação ao tamanho do objeto, ou um corpo maior emitindo luz, ou um corpo muito pequeno sombreando, aí eu formo penumbra. Veja você,
Se você traça o raio de luz que parte aqui de cima, olha, ele vem cá e ele bate aqui. Pega o raio de luz que está saindo do canto de baixo aqui da coisa. Ele vem cá, ó. Ah, mas ele ilumina essa região, olha pra você ver. Ele ilumina. Então aqui, ó, forma uma região de iluminada. Não ilumina tudo, porque não é toda a luz que chega aqui não. É só uma parte da luz. Mesma coisa aqui do lado de baixo. Ó, a luz que sai de cima, ela bate aqui embaixo. E a luz que sai de baixo, ela vem aqui mais ou menos paralela aqui. Aqui no meio, não consegue chegar onda nenhuma. Luz nenhuma. Onda luminosa nenhuma. Mas aqui no meio chega um pouco de onda luminosa. Esse pouco de onda luminosa, se não ilumina totalmente o lugar, não deixa esse lugar completamente sem luz. Essa região que não está completamente sem luz é chamada de penumbra, né? Quem já morou em zona rural aí, ou conhece, já andou à noite, viu que forma a penumbra da manhã, a penumbra do amanhecer e a penumbra do anoitecer, né? Que é quando você tem um ambiente que não tem muita luz. Então, aqui, isso explica, por exemplo, a formação dos eclipses. Olha, para vocês verem. Aqui tem 3 raios de luz sendo traçados. E esses 3 raios de luz pode causar uma eclipse total aqui, quando você não vê a luz. Esse aqui é o chamado eclipse Sol. Aqui é o eclipse Sol-Lua. Aqui é o eclipse Terra-Sol. Né? Que, olha, a luz fica aqui atrás, sem receber luz nenhuma. A Lua fica aqui atrás sem receber luz nenhuma. Aqui a luz fica na frente do Sol e da Terra e tampa a chegada do Sol em algumas regiões, mesmo sendo do dia. Então isso aqui, o eclipse ele pode ser total, que é quando fica completamente sombreado pelo efeito de sombra, ou pode ser o eclipse parcial, que é uma região de penumbra que se forma aqui. Entendidos? Então, vamos olhar também outra coisa que influencia o nosso processo de visão, é o chamado ângulo visual. As dimensões aparentes de um corpo, ela depende do ângulo visual que nós olhamos ela. Quanto mais longe for um objeto, menor será o seu ângulo visual. E a explicação para isso é o seguinte: imagine que você tem uma torre aqui, uma torre grande. Se você está muito longe dessa torre, olha aqui, o ângulo que faz, suponhamos que você tem um transferidor aqui, você meça, esse ângulo aqui é muito pequeno, né? O ângulo de visão, o tanto que você tem que subir a cabeça para cima e para baixo, ou o olho subir para cima e para baixo, é pequeno. Mas se você vai aproximando da torre, o ângulo e o movimento de cabeça subindo e descendo que você faz, torna-se bem maior. Então isso, o ângulo visual faz com que o objeto, quanto mais longe, pareça menor. Quanto mais longe você estiver, menor ele vai lhe parecer. E quanto mais perto, maior ele vai parecer também. E isso pode causar até uma ilusão óptica. Vamos aqui olhar essa foto e vocês veem que as pessoas